Muito obrigado, Sr. Professor. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi dirigido pelo IDEF para fazer uma pequena exposição sobre os problemas que, na perspectiva do Tribunal de Contas, se colocam com a entrada em vigor da reforma das finanças públicas, quer no que diz respeito à lei do enquadramento orçamental, quer no que diz respeito ao sistema de normalização contabilística das administrações públicas. Eu permitir-me começar, e tendo em conta aquilo que o professor Carlos Lobo disse a propósito das partidas dobradas que foram introduzidas em Portugal pelo Marquês de Pombal, e que nós temos isso no nosso arquivo histórico claramente demonstrado. As contas do erário régio eram efetivamente assim organizadas, mas eu recuaria no século XX a um diploma fundamental das reformas financeiras do Dr. Salazar, que estabelecia a obrigatoriedade de ser elaborado um balanço do Estado. Durante 61 anos, o Tribunal de Contas não se pronunciou sobre o balanço do Estado em virtude de ele não ter sido elaborado pela Direção-Geral da Contabilidade Pública e de a Direção-Geral da Fazenda Pública não ter elaborado o inventário dos bens do Estado. Curiosamente, a Lei 691, uma lei do enquadramento orçamental anterior à de 2001, eliminou a obrigação do balanço do Estado, numa altura em que já havia o Plano Oficial de Contabilidade Pública, ou não havia ainda o Plano Oficial de Contabilidade Pública, mas já a Lei de Bases da Contabilidade Pública apontava para um sistema de contabilidade digráfica e patrimonial para os chamados fundos e serviços autónomos dotados de autonomia financeira. Todo o processo de transição da reforma da contabilidade pública e da reforma orçamental dos anos 90 foi uma história de falhanço. Foi uma história mal sucedida por erros sucessivos, quer ao nível conceptual, quer ao nível metodológico e também ao nível da direção política. Era absolutamente imprescindível que estas reformas tivessem tido uma direção efetiva por parte não só do Ministro das Finanças, mas pelo próprio Conselho de Ministros enquanto órgão superior da administração pública. O resultado foi que o Plano Oficial de Contabilidade Pública se arrastou penosamente durante não sei quantos anos, mais de 17 anos, sem que tivesse sido efetivamente implementada e aplicada em toda a administração pública central do Estado e sem que, portanto, se pudesse ter uma ideia da qualidade da prestação de contas em termos de contabilidade digráfica, patrimonial e de acréscimo, que era prevista no próprio Plano Oficial de Contabilidade. Mesmo para efeitos de elaboração da Conta Geral do Estado, que era uma conta consolidada da Administração Central nos termos da Lei de 2001, era absolutamente indispensável que todo o Plano Oficial de Contabilidade Pública tivesse sido aplicado a todos os serviços integrados e a todos os fundos e serviços autónomos e que permitisse a elaboração do balanço do Estado. Diríamos que, em matéria de balanço do Estado, nós estamos há 87 anos à espera que entre em vigor, ou seja, publicado um balanço do Estado que permita ao Tribunal de Contas pronunciar-se sobre ele. Isso, aliás, foi claramente identificado nos sucessivos pareceres do Tribunal de Contas nos últimos anos, onde esta matéria foi claramente e desenvolvidamente tratada. As consequências não foram felizes e, portanto, há uma grande expectativa com a entrada em vigor da nova lei do enquadramento orçamental e do SNCAP. O que é absolutamente indispensável é que ela seja efetiva
e que o plano que já foi aprovado pela Uniléu, que é um documento bastante bom do ponto de vista técnico e de qualidade, seja suscetível de ter um political endorsement e seja levada à prática em todos os departamentos da administração pública, em todos os ministérios, e que estejamos em condições, no próximo ano, de o novo sistema contabilístico estar plenamente em vigor e as contas relativas e as demonstrações financeiras das entidades contabilísticas que integram o Orçamento do Estado serem prestadas em SNCAP e serem elaboradas por contabilistas certificados e contabilistas públicos e sejam também objeto de certificação por revisores oficiais de contas. Aqui, no que diz respeito à certificação por parte dos revisores oficiais de contas, levanta-se um problema que é a necessidade, aliás reconhecida recentemente pela Uniléu, de haver um modelo comum de certificação que corresponda, no fundo, às necessidades específicas de entidades públicas que integram o Orçamento do Estado, que estão submetidas a um conjunto de regras orçamentais e princípios orçamentais e também estão submetidas ao SNCAP. E, portanto, digamos que há aqui um triângulo em que envolve quer a Uniléu, quer a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, quer o próprio Tribunal de Contas, que nós próprios temos bastante interesse em que haja um modelo uniforme de certificação para, na medida em que, passando a ser uma competência nova do Tribunal de Contas, a certificação da Conta Geral do Estado, e as contas superiores a 5 milhões passarem a ser apresentadas ao Tribunal, já devidamente certificadas, é necessário que haja uma garantia de que o trabalho subjacente à certificação de contas constitui uma base idónea e suficiente para nós próprios utilizarmos os trabalhos de outros auditores de acordo com as normas da auditoria. Particularmente porque, sendo uma conta consolidada, então vamos ter que utilizar o trabalho dos auditores das entidades, das contas individuais, dos componentes do grupo público ou da conta do Orçamento do Estado, portanto, todas as entidades. Isso é fundamental. Portanto, este é um processo que nós temos que conduzir em articulação muito estreita com a Uniléu e temos que conduzir de uma forma também dialogante com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Simultaneamente com esta exigência, porque é uma exigência nova que é atribuída ao Tribunal de Contas, a certificação da Conta Geral do Estado. E isso pressupõe que tenhamos uma conta auditável e certificável. Porque se não tivermos uma conta, corremos o risco de dizer a mesma coisa que durante 60 anos andámos a dizer que, mais uma vez, não é possível ao Tribunal de Contas pronunciar-se sobre a certificação da Conta Geral do Estado em virtude de ela não ter sido elaborada de acordo com o sistema. É evidente que, de acordo com as normas da auditoria, isto pode conduzir a juízos muito gravosos ou de impossibilidade, ou limitação de âmbito, ou impossibilidade de emitir a opinião sobre as contas. Mas, aliás, eu gostaria de realçar que nós próprios temos, o Tribunal de Contas, ao nível de uma auditora coordenadora, temos uma representante permanente como observadora na Uniléu e este diálogo vai ter que se manter. Eu próprio julgo que a Uniléu deve ser reforçada, estou de acordo com o Dr. Hélder Reis, deve ser reforçada não só na sua composição, mas mais na capacidade de acompanhar no terreno a forma de implementação nos vários departamentos e nos vários ministérios. Eu recordo aqui uma experiência de direito comparado, que foi a experiência britânica, o World Government Account Program, que foi um programa bastante bem sucedido, mas que demorou muitos anos.
Demorou muitos anos num país que tem uma forte tradição de accounting, que tem uma forte tradição de auditing e de accounting em accrual, e que tinha aprovado o Resource Accounting Act, que tinha adotado os IFRS para todo o setor público e, apesar de tudo, esse processo demorou entre 10 a 12 anos. Durante este processo que ocorreu em todos os ministérios, o que aconteceu foi que o Tesouro tinha equipas permanentes junto dos diferentes departamentos do Governo Central Britânico e, ao mesmo tempo que o Tesouro entrava para preparar a conta consolidada, ou na sequência de um conjunto de notas técnicas, como aliás agora neste momento a Unilever já está a produzir, o NAO acompanhava a equipa e permitia-lhe ao NAO conhecer todos os processos de implementação do novo sistema contabilístico e das operações de consolidação. Se este processo não for feito assim, dificilmente quer a Unilever conseguirá que seja completamente implementada não só a lei do enquadramento orçamental, mas também o sistema de informação contabilística, que é absolutamente indispensável para termos uma conta que seja certificável de acordo com os princípios do SNCAP, que são princípios, basicamente, são os IPSAs que foram adotados e que são de grande exigência, porque também é necessário saber em que medida é que os vários departamentos da administração pública, as várias entidades contabilísticas, estão em condições de fazer a transição com segurança, na medida em que muitas delas não transitaram plenamente para o POC-P e, portanto, pode haver um déficit muito grande no que diz respeito, particularmente ao nível dos serviços integrados, em relação à contabilidade digráfica, patrimonial e da creche. Este é um risco significativo, porque como o grau de implementação nunca foi devidamente testado, até mesmo para a consolidação da Conta Geral do Estado pela Direção-Geral do Orçamento, que apenas incidiu nos aspectos orçamentais e sempre negligenciou os aspectos da contabilidade digráfica, da creche e patrimonial, há, digamos que, um déficit de informação e esse déficit de informação tem que ser suprido, ou seja, o diagnóstico do universo de entidades que integram hoje o perímetro da consolidação e como é que eles vão transitar. E mais do que isso, há uma realidade que, a meu ver, não está completamente prevista na lei do enquadramento e no SNCAP e tem sido objeto de concretização nos vários decretos-leis de execução orçamental, que é a criação das entidades contabilísticas autónomas. Será que a intenção é generalizar a figura e diminuir ao nível dos ministérios o número de entidades contabilísticas, em termos de gestão orçamental, em termos de gestão financeira, patrimonial? Isso já ocorreu em relação a 5 ministérios. O Ministério das Finanças retirou-se do processo. Bom, como é que vai ser? A transição vai ser feita a partir dos atuais serviços integrados ou vai ser feita a partir destas entidades contabilísticas autónomas? Este é um dos desafios que é preciso acautelar, um dos riscos, um dos fatores de risco que é, a meu ver, necessário acautelar. Outro dos riscos que é necessário acautelar é em relação às entidades reclassificadas, no que diz respeito ao desempenho orçamental. Será que o desempenho orçamental de uma entidade pública reclassificada, a qual se aplica, 5 minutos? Se aplica o SNCAP, é igual a um serviço da Administração Central? Eu recordo que, por exemplo, em Espanha, as empresas públicas estão no Orçamento do Estado, as sociedades estatais mercantis, mas as fundações públicas, mas não estão sujeitas ao princípio do orçamento limitativo, ou seja, o orçamento limitativo é apenas para os limites máximos de custos e proveitos que são aprovados pelas Cortes.
mas já têm, não estão subordinados a todo o processo de realização de despesas públicas a que as entidades, os serviços centrais dos ministérios e os organismos autónomos estão. Portanto, este é um dos aspectos que também convirá clarificar. Eu permitia-me dizer que o maior desafio, portanto, vai ser a certificação e vai ser o impacto para o Tribunal de Contas, o impacto da nova lei do enquadramento orçamental e de todo o ciclo orçamental em toda a sua atividade de fiscalização, prévia, sucessiva e concomitante, máxime no próprio conteúdo do parecer da Conta Geral do Estado e a autonomização do parecer da Conta Geral do Estado da certificação da própria Conta Geral do Estado. Haverá os aspectos relativos ao ciclo orçamental, aos programas orçamentais, que poderão claramente cair no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado, como sucede em França, em que há os programas orçamentais, de acordo com a LOF, são integradas no próprio orçamento e é o parecer, o relatório sobre os resultados de gestão e da gestão orçamental, onde a Cour des Comptes faz a avaliação dos programas, que é completamente separado da certificação da Conta Geral do Estado. Por último, gostaria de sublinhar que, para tornar isto efetivo, nós temos que, para além da reorganização interna que estamos a fazer quanto à composição da segunda secção e a delimitação das áreas de responsabilidade e os domínios de controle e os contributos que cada área de responsabilidade terá para o parecer da conta e para a certificação, há outro processo importante que está em curso, que é a preparação das instruções a prestar ao Tribunal de Contas em SNCAP. Esse processo terá que ser dialogado com a Uniléu. Temos, e sei que o Sr. Presidente da Uniléu se reuniu já com o Presidente do Tribunal de Contas e há vantagens em utilizar as sinergias que existem hoje entre a Uniléu e o Tribunal de Contas para a articulação entre o que é o Plano de Contas Central e o Plano de Contas Local. Tudo isso tem que ser devidamente acautelado, mas nós estamos a fazer já o nosso trabalho e o diagnóstico, e chegamos, depois de um trabalho exaustivo, à conclusão que hoje, nas entidades que prestam contas ao Tribunal com um valor superior a 5 milhões e que, portanto, serão certificadas por revisores oficiais de contas, são cerca de 1.600 entidades contabilísticas. Portanto, será que o novo sistema de normalização contabilística vai ter como consequência a redução do número de entidades contabilísticas? Porque esse era um dos desafios que o FMI colocava num relatório em setembro de 2011. E esse é talvez provavelmente o maior desafio, o que significa que passaremos a ter entidades contabilísticas de maior dimensão, mais complexas, do ponto de vista quer da gestão orçamental, quer do ponto de vista da gestão patrimonial e do acréscimo e da contabilidade diagráfica. E, em síntese, aquilo que eu posso dizer são estes os desafios que estão a ser encarados pelo Tribunal de Contas na perspectiva, num curto prazo, em relação à aplicação da reforma. Obviamente que a médio prazo outros desafios se vão colocar. Mas estes são os desafios do curto prazo. Estamos perfeitamente conscientes, para chamar a atenção, que o Tribunal de Contas emitiu 2 relatórios já importantes sobre a transição para o SNCAP. Estão aqui elementos da equipa que elaboraram esses relatórios e que saúdo vivamente. Foram relatórios importantes e que foram tidos em consideração pela Uniléu e há já alterações significativas. E, portanto, nós continuaremos atentos a acompanhar e agora, quando elaborarmos o processo, as instruções sobre a prestação de contas, certamente vamos desencadear um processo de audição pública para obter
quer da Unileu, quer da DGO, da Ordem dos Revisores de Contas, da Ordem dos Contabilistas Certificados, do Banco de Portugal, do Conselho de Finanças, os inputs que sejam necessários para que as instruções sejam robustas e não sejam contestadas pelos profissionais envolvidos e as instituições que são mais envolvidas. E é tudo, Sr. Professor. Sr. Vice-Presidente.